alicerce pra não desistir. Meus queridos irmãos, desejamos cumprimentarmos a todos com a paz do Senhor. Quero aqui agradecermos a Deus por esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui mais uma vez para nos louvarmos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos tem concedido de estarmos aqui para agradecermos a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos agradecidos ao Senhor pelas suas misericórdias que Ele tem estendido sobre nossas vidas. Quero agradecer aos amados irmãos, quero agradecer a todos os irmãos que nos têm dado este privilégio de estarmos aqui para fazermos a vontade de Deus, para agradecermos a Deus por este momento sagrado, que é um momento da reflexão da palavra de Deus, onde somos gratos a Deus por este privilégio, por este momento tão especial com os amados irmãos. Quero agradecermos a Deus, a todos os irmãos que nos têm dado esta honra, este privilégio de podermos estarmos fazendo o querer de nosso Pai, pregoarmos a palavra de Deus, trazermos palavra de ensinamento, palavra de aconselhamentos, palavras para a nossa edificação espiritual, porque já estamos nos últimos dias, estamos vivendo já os tempos mais difíceis, mais escassos, e a gente precisa verdadeiramente se prepararmos. O Senhor está perto para buscar a sua igreja, e a gente precisa verdadeiramente de estarmos diante da presença do nosso Pai. A gente sabe que cada momento é especial da nossa vida. A gente está sendo preparado, modelado, até chegar o momento certo de Deus nos tirarmos daqui. E por isso nós passamos por certa dificuldade, certo momento difícil. Nós louvamos a Deus pelas misericórdias que o Senhor nos tem estendido sobre nossas vidas. Quero agradecermos a Deus, ao nosso querido pastor Djalma, quero agradecer também ao nosso querido Léo Judá, quero agradecer também ao nosso irmão Zé. Somos agradecidos a Deus pelos nossos amados irmãos, a todos os irmãos que nos têm dado esta oportunidade, nosso presbítero Leonardo, ali de Três Ladeiras, de Vinagre, e quero agradecermos a Deus por aqueles irmãos ali. Somos gratos a Deus, aos queridos irmãos da Canaã. Louvamos a Deus também, aos irmãos da Canaã. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos, que Deus abençoe também os irmãos do 15. Nosso querido presbítero Erivelto também, Deus abençoe. Ao nosso querido presbítero Erivelto, também ao nosso querido presbítero da Saete. Queremos agradecermos a Deus, somos gratos a Deus pela sua vida, agradecemos a Deus pela companheirismo dos nossos queridos irmãos. Somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos a Deus também, meus queridos também, ali da Avenida Brasil, nossa dirigente. Agradecemos ali do ciclo de oração. Agradecemos a Deus por a oportunidade, nossa querida irmã Cineide também. Deus abençoe a todas as irmãs, todos os irmãos, pelo carinho, pelo amor, pelas orações que estão orando por nós, porque somos carentes de oração. Os irmãos sabem, conhecem a nossa história, por onde estamos passando. A gente sabe que para fazer a vontade de Deus não é fácil. A gente passa por certas situações, certas dificuldades, certos espinhos. Quero também agradecer também ao nosso querido irmão ali da Canaã, nosso irmão Márcio. Deus abençoe a nossa irmã Poliana. Deus abençoe também a nossa irmã da Canaã também. Somos gratos a Deus por este carinho, por este momento que o Senhor nos tem dado de estarmos participando. A todos os irmãos que escutam esta live, somos agradecidos a Deus. Se puder se inscrever também no nosso canal no YouTube, inscreva-se no canal no YouTube. Somos gratos a Deus por este momento. Agradecemos a Deus pelo carinho, por todos os irmãos que nos têm dado esta oportunidade. Queremos louvarmos a Deus por tudo que o Senhor nos tem feito em nossas vidas. Que Deus abençoe, os irmãos de perto, nossos queridos pastores de longe. Quero agradecermos a Deus, aos nossos queridos irmãos de São Lourenço da Mata, também de Carpina, a todos os irmãos que participam desse canal, que nos têm dado o like, que nos têm dado essa oportunidade de fazer crescer a palavra de Deus. Não nós crescermos, mas a palavra de Deus ser proclamada em todos os lugares.
porque este é um canal livre onde possamos pregoar e espalhar para vários lugares. Muitas pessoas escutam, muitas pessoas recebem a palavra de Deus, porque a gente sabe que muitas pessoas estão passando por dificuldade, por tristeza, por perseguições. A gente está vendo as perseguições cada vez mais dentro da casa do Senhor. Está ficando muito difícil para muitos irmãos e sem entender, compreender, porque a gente sabe que a Bíblia revela que a perseguição não é os nossos irmãos, não é as nossas origens, mas as perseguições são aqueles que odeiam os cristãos, como a gente está vendo aí a política, a situação caótica da política, né? A gente está vendo, estamos numa guerra, estamos vivenciando um tempo difícil e a gente está vendo os outros países como estão sofrendo perseguições, muitos estão sendo mortos, muitos estão sendo queimados, passados por situações difíceis. E a gente precisa verdadeiramente estarmos nos pés do Senhor, precisamos estarmos unidos para vencermos esses obstáculos. A gente sabe que não está sendo tão fácil, mas louvamos a Deus por este momento, por este carinho, né, que os irmãos têm nos acompanhado. Agradeço a Deus pela nossa família, agradeço a Deus pela nossa irmã Clécia, agradeço a Deus pelo nosso irmão Eric. Deus abençoe a minha mãe, nossa irmã Edilene. Deus abençoe e continue orando por ela, para Deus ter misericórdia, né, fazer um milagre na sua vida. Ela precisa das vossas orações, irmãos. Ore por ela, para Deus fazer uma obra na sua vida, lhe dar saúde, lhe dar graça, lhe dar firmeza, para caminhar, para buscar a presença de Deus. Como tem muitos irmãos que precisam, vamos estarmos orando também por aqueles que estão no leito dos hospitais, na UTI, na CTI. A gente sabe que essa enfermidade ainda não cessou. Ainda estamos em luta, ainda estamos passando por dificuldade. E a gente precisa verdadeiramente buscarmos ao Senhor Jesus para que possamos verdadeiramente podermos se prepararmos para as dificuldades que vêm sobre nossas vidas. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus continue abençoando os queridos irmãos. Vamos orar para aqueles irmãos que estão desempregados, aqueles irmãos que estão passando por momentos difíceis. Vamos orar para Deus suprir a necessidade, mandar, abrir porta de escape, mandar o necessário, porque Deus ele supre as necessidades quando verdadeiramente a gente estamos buscando a Ele, estamos dentro da vontade dEle. E é um momento que a gente precisa despertar. Vamos orar para Deus despertarmos a igreja do Senhor, que Deus possa ajudarmos a cada irmão, a cada irmã, neste momento de dificuldade que estamos passando, que estamos vivenciando nesses tempos tão difíceis. A gente sabe que não está sendo fácil, não está sendo difícil a situação, cada vez caótica, mas quero louvarmos a Deus por este momento. Queremos, neste momento, trazermos uma pequena reflexão da palavra de Deus. Quero convidarmos aos queridos irmãos para estarmos abrindo vossas Bíblias no livro de Coríntios, capítulo 4, versículo 1 em diante. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 em diante, que nos diz assim: enquanto que homem me considero como ministro de Cristo, mordomo do ministério de Deus. Além disso, retém de seus mordomos, que cada um se encha, seja fiel. Todavia em mim me pouco se me dá de ser julgado por vós, por alguns juiz, um homem, se tão pouco em mim mesmo me julgo, porque nada me sinto como que isso me constitui justificado, pois o que nos julga é o Senhor. Portanto,
nada julguei, até que o tempo que o Senhor vista, da qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, manifesta desadamente o coração, estão dada a um recebe de Deus louvores. Meus queridos, amados irmãos, glorificamos a Deus por este momento de reflexão que a palavra de Deus ela tem para as nossas vidas. Um momento especial de que Deus nos traz para nós. Como já falamos e trazemos aos irmãos dentro do livro do Coríntios, já trazemos umas pequenas reflexão a respeito desta igreja que nos traz para nós de uma concupiscência tão difícil que a gente possamos aprendermos e vermos que Corinto é os dias de hoje. A igreja de Corinto, ela reflete aos dias que estamos viciando, entre contendas, divisões e situações difíceis que aos queridos irmãos, aos obreiros que vivenciamos tempos difíceis. Nós observamos que o apóstolo Paulo, neste capítulo 4, nos vai trazer para nós uma grande oportunidade para nós como ministro de Cristo, ou ministro de Deus. Aquele que verdadeiramente ensina ou traz a palavra de Deus e ensina verdadeiramente aquilo que nós aprendemos. E nós observamos que o apóstolo Paulo, de uma forma tão difícil de trazer para esta igreja, enfrentando esta dificuldade, este momento que a igreja de Corinto vivenciou, entre divisões e contendas, entre dissensões e situações difíceis de os irmãos vivenciarmos, talvez carnalmente, ou vivenciarmos verdadeiramente um tempos difícil. E como o apóstolo Paulo, enfatizando este texto bíblico, no capítulo 4, começando do versículo 1, nós observamos que Paulo traz para nós um grande ensinamento de um dispenseiro da palavra de Deus. A seriedade, a dificuldade que Paulo enfrentou entre os irmãos, querendo trazer perseguições entre aqueles que faziam a vontade de Deus. Entre aquele que era dispenseiro, ensinava, dedicava a sua vida para ensinar a igreja do Senhor, trazer uma palavra de Deus para a igreja de Deus. E nós observamos que destes obreiros, no meio desses homens, havia ainda pessoas que não se encontravam diante da vontade de Deus. Vivenciava a sua vida em uma dificuldade espiritual, possamos dizermos assim. Nós observamos que Paulo enfrentou essas situações porque as pessoas queriam lhe julgar, queriam lhe abater, queriam lhe entristecer para que Paulo não ensinasse mais. Quantas vezes nós passamos estas situações? Quantas vezes nós vivenciamos estes conflitos? Quantos momentos nós passamos desta dificuldade? Pessoas que estão na obra de Deus, prega a palavra de Deus,
canta, ensina, muitas vezes algaga posições, mas verdadeiramente ainda não tem a sua vida deleitada a Deus. Não tem a sua vida com o propósito de vivenciarmos para Deus, para dar sua vida ao Senhor. Mas Paulo, apesar de dificuldade que ele enfrenta no primeiro capítulo de Coríntios, nós observamos por as divisões que estava acontecendo. Um dizia que era de Paulo, outro de Cefa, outro de Apolo e o outro de Cristo. E nós observamos que Paulo, ele ensina, ele traz para aqueles irmãos que estavam nesta ocasião, nestas situações, para que não houvesse divisões, porque ninguém é de Paulo, ninguém é de Cefa, para que não houvesse grupo dentro da igreja, não houvesse nenhuma divisões dentro da casa do Senhor, mas que o propósito fosse o mesmo, que a mesma adoração, o mesmo Deus, o mesmo Senhor, a mesma circunstâncias que aqueles irmãos viessem a passar. Mas nós observamos que este texto vai falar sobre as contendas, as divisões que alguns obreiros estavam, muitas vezes, por causa de situações que muitos têm de boa desenvoltura, outros pregam bem, outros pregam mais ou menos, outros pela misericórdia. E nós observamos que isto muitas vezes traz dificuldade espiritual na vida de muitas pessoas. As pessoas muitas vezes não aceitam, não se conformam quando Deus tem levantado alguém para a sua obra, quando Deus tem escolhido alguém para fazer diferença. Nós observamos isso na vida de Davi. Quando Davi enfrentou dificuldade, Davi foi escolhido por Deus. Davi não foi escolhido simplesmente pelos homens, mas Davi foi escolhido por Deus. Deus enviou Samuel ali em Belém para separar um rei, para instruir Israel, porque Israel estava em um rei corrompido, em um rei que estava fora da vontade de Deus. E Deus escolhe pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que verdadeiramente têm um coração puro, têm um coração voltado para a obra de Deus. Deus não escolhe ninguém por a sua desenvoltura simplesmente. Deus não escolhe ninguém simplesmente por aparência. Deus escolhe pessoas que verdadeiramente o seu coração é quebrantado para a obra de Deus, que verdadeiramente não venha se subverter, não venha se achar, não venha se achar muitas vezes que é melhor do que o outro, que é muitas vezes superior do que o outro. E nós observamos que estamos vivenciando esta dificuldade. A igreja que Paulo pregoava é a igreja que hoje estamos vivenciando. Estamos enfrentando, pessoas estão enfrentando dificuldade na obra, porque estão sendo escanteados, estão sendo desprezados, estão sendo muitas vezes caluniados, porque Deus tem levantado pessoas para fazer a sua vontade. Deus não escolheu pessoas para ser uma estrela. Deus não escolheu pessoas para ser o melhor. Deus escolheu pessoa para ser um vaso nas suas mãos, para ser usado, para levar a palavra de Deus, para ensinar, para instruir. Cada um Deus tem levantado para um propósito. Mas nós observamos, estamos enfrentando esta dificuldade. Muitos obreiros estão enfrentando estas situações, essas perseguições entre si. Pessoas que se acham muitas vezes inferior do que o outro. E muitas vezes o diabo trabalha na mente dessas pessoas. E começa a perseguições, começa o julgamento, começa as pessoas julgar, começa as pessoas perseguir, querer apagar, querer machucar, querer oprimir. Mas Paulo,
enfrentando esta dificuldade, enfrentando estas situações difíceis de sua vida, com os queridos obreiros, com seus companheiros de ministério, nós observamos que ele traz para os irmãos que nós era despenseiro, que sejamos fiéis, que sejamos tementes, que sejamos obedientes à palavra de Deus, que não haja entre si contenda, que não haja em si perseguições, mas que o propósito de cada obreiro, de cada um de nós, seja fazer a vontade do Pai. Não é estarmos perseguindo um ou outro, para querer matar um ou outro, para querer muitas vezes fazer grupos dentro da igreja, para derrubar o seu companheiro de ministério, para derrubar muitas vezes aqueles que têm boa desenvoltura. Jesus nos ensinou isso. Jesus nos trouxe este tipo de ensinamento. Paulo não ensinou esta maneira. Mas Paulo, ele falou que nós somos despenseiros, que possamos sermos fiéis, temente a Deus, obediente à sua palavra. E nós observamos que Paulo, trazendo ainda em sua palavra, ele diz, todavia, aleluia, oh aleluia, aleluia, todavia, tão pouco me dá-me julgar. Quantas pessoas julgam, quantas pessoas querem julgar, ainda que seja juiz, ainda que você venha julgar, mas quem julga a nós mesmos é Deus. Deus é que te julga, não é as pessoas que julgam, muitas vezes por aparência. As pessoas julgam outro por aparência, querem muitas vezes julgar aquela pessoa, dizer falsos testemunhos, provocar muitas vezes reação, para que aquela pessoa muitas vezes venha desvirtuar do propósito de Deus. Mas Paulo, em meio à calamidade, em meio à dificuldade, ele disse, só que pode me julgar é Deus. É Deus que pode me julgar, é Deus que pode te julgar. Não é ninguém que possa te julgar, te dizer que estás errado, te dizer que tu não és nada, que pode nada, que tu não é nada. Mas Deus é quem julga cada um de nós, segundo as nossas obras, segundo as nossas ações. Eu não posso julgar. No livro de Romanos, capítulo 4, versículo 14, quem sois tu para julgar o servo alheio? A nossa obrigação é orar. A nossa obrigação é interceder. É pedir a Deus misericórdia por aqueles que estão caminhando tortamente. Aqueles que precisam da vossa ajuda. Quantos estão prostrados agora? Quantos estão escanteados? Quantos estão passando por um processo difícil? Quantos têm perdido o propósito de Deus? Têm se desviado do caminho do Senhor? Mas as pessoas julgam. As pessoas jogam pedra. Mas é difícil orar. É difícil pedir misericórdia a Deus pelo seu amigo. É difícil pedir a Deus misericórdia por aqueles que estão prostrados. Mas é mais fácil jogar pedra, querer ver o mal, querer ver cair, querer ver parar. Mas quem somos nós para julgar o servo alheio? Ninguém foi chamado para ser juiz. Ninguém foi chamado para dizer quem está errado e quem está certo.
A gente estamos vivenciando uma era que o errado está ficando certo e o certo está ficando errado. Mas Deus trará à tona aquilo que está oculto e dará a cada um segundo as suas obras. Ninguém se escapa de Deus. Ninguém escapará do juízo de Deus. Sejamos fiéis. Sejamos pessoas convictas à palavra de Deus, aquilo que nós fomos chamados, aquilo que nós fomos escolhidos. Se você é auxiliar, aleluia, seja fiel. Se você é o diácono, seja fiel a Deus. Se você é um presbítero, seja fiel a Deus. Se você é um evangelista, seja fiel a Deus. Se você é um pastor, seja fiel a Deus. Mas não use o que Paulo enfrentou no capítulo 4 de Corinto. Estas divisões, estas perseguições. Na casa do Senhor não tem primeiro lugar, não tem segundo lugar. Nós somos um vaso na mão do oleiro. Deus quer te usar. Deus quer trabalhar em nossas vidas. Quantas pessoas aflitas, quantas pessoas precisando de uma palavra, quantas pessoas precisando verdadeiramente de uma palavra de conselho, de conforto. Nós estamos preocupados com os nossos status, o que nós vamos ser amanhã. Se eu sou auxiliar hoje, amanhã eu quero ser diácono. Se eu sou diácono hoje, eu quero ser presbítero. Fique no lugar onde Deus tem chamado. Seja fiel. Seja fiel a Deus. Porque Deus, Ele trará à tona aquilo que está oculto. Como está a nossa obra diante de Deus? Como estamos diante de Deus? Será que estamos fiel a Deus? Ou apenas somos fiel apenas por galgar posições? Por estar sendo destaque, sendo aparentemente diante, muitas vezes, do auditório? Mas lembre, você foi chamado para ser um despenseiro, para levar palavra de consolo, para vivenciar a palavra que você prega, que você vive. Porque é muito difícil quando alguém, muitas vezes, estamos pregando e alguém diz: eu te conheço, eu sei quem tu sois. Mas quando o crente, um obreiro da casa do Senhor está pregando e alguém diz: eu conheço esse homem. Aleluia, é um homem de Deus, um homem de oração, é um homem de altar, é um homem que não tem divisões, é um homem que não é de grupo. É um homem que não vende ninguém, que não bajula ninguém, que não tem arrumadinho um coelho, seu propósito ao céu. Isso louva a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Cácia. Isso louva a Deus, isso glorifica a Deus. Estão já nas últimas horas. Quantos estão embaraçados como a igreja de Corinto? Quantos estão passando por este processo, por estas ações, achando que Deus vai deixar para lá, achando que Deus está esquecendo? Cuidado! Deus está vendo, Deus está registrando as nossas obras. Ainda que muitas vezes nós não temos palavra, mas os nossos pensamentos Deus sonda, o nosso coração, o nosso andar, o nosso pensar, o nosso falar. Cuidado! Eu posso enganar o crânio, eu posso enganar o meu pastor. Eu posso ser assim na frente do meu pastor, tão humilde, tão simples. Mas por trás, eu não sou sincero. Eu só quero ver o mal. Eu só quero ver a queda.
eu só quero ver a derrota do meu irmão. Mas cuidado, Deus estará, aleluia, aquilo que está oculto. Ele revelará, Ele mostrará quem é você, quem é nós, quem somos. Deus não tem culpado por inocente. Ou nós somos verdadeiro, ou nós somos. Mas Paulo, enfrentando esta dificuldade, esta situação, para alertar aqueles obreiros que estavam nestas situações. E nesta noite Deus posiciona cada um de nós, que olhamos como estamos diante de Deus, como nós estamos diante da palavra do Senhor. Será que Deus possa olhar para nós e dizer, aleluia, aqui está meu servo, aqui está meu vaso escolhido para usá-lo. Ou será que Deus olha para a gente com um olhar de desprezo, pelo nosso mau caráter, pelo aquilo que nós somos, crente não fiel, falso, contra o meu irmão? Na frente eu sou uma coisa, mas por trás eu sou outra. Aleluia. Quantos muitas vezes queriam engolir a gente vivo, nos matar, nos destruir. Só não destrói porque Deus é conosco. Deus está na nossa vida. Quantos tentaram, quantos lutaram, quantos perseguiram, quantas calúnias, quantas perseguições vêm sobre nós, porque é difícil ser homem de Deus, mulher de Deus. Ter compromisso com Deus é difícil. Renunciar, viver uma vida diante do altar de Deus, diante da palavra de Deus. As pessoas querem as coisas mais fáceis, querem as coisas mais radical, até as pregações hoje é mais radical. Olhe para o teu irmão aí. Mas não quer viver uma vida de oração. Não quer dedicar a palavra de Deus. Não quer ser sincero. Não quer ser fiel. Mas Jesus está voltando. Grande vai ser a surpresa. Não é o meu cargo que vai levar ao céu. Não é o ser que vai levar ao céu, não. É ser fiel. É ser fiel. Quantos arrumadinhos, quantos grupinhos para destruir um ou outro. Por causa de quê? De posições. Você vai ficar com a sua posição. Seja fiel, seja sincero. Vamos unir. O diabo está por aí, destruindo, acabando. Quantas famílias estão passando por situação difícil? Quantas pessoas estão na UTI? Estamos brincando de gato e rato para ser quem é o melhor, quem vai ser mais destacado, quem vai chegar primeiro. Posição não importa. O que importa é chegar no céu. É entrar pelas portas celestial. Cargo não vai subir ao céu, não. Quem vai subir ao céu é a nossa vida diante de Deus. Deus conta com nós, que somos obreiros da casa do Senhor. Deus conta com nós para fazermos a obra de Deus. Você não foi escolhido por acaso. Quem era você? Quem era nós? Quem somos nós? Veja, quando você começou, você veio lá do lamaçal do pecado.
Você estava talvez condenado, pronto para morrer. Deus te separou, Deus te chamou, te colocou na igreja para louvar, para cantar. Aleluia. O teu pensamento não tem a expectativa de ter outra chamada de Deus para servir como obreiro da casa do Senhor. Veja como você começou, como Deus foi fiel. Aleluia. Como Deus te tratou, como Deus te preparou. Que honra Deus nos tem dado de sermos um obreiro da casa de Deus. Vamos fazermos uma perspectiva em nossas mentes, em nosso coração. Vamos mudar. Vamos se unir. Vamos acabar com essas coisas, com essas picuinhas. Vamos ser sinceros. Vamos dar a mão. Deus quer usar-nos. Deus quer operar através da gente. Será que Deus vai precisar salvar pessoas do mundo e nos preparar, nos tirar da terra, porque nós não somos servos infiéis? Será que Deus vai precisar de preparar pessoas aí fora e vai nos preparar, tirarmos, porque não somos fiéis a Deus? Estamos nestas situações, preocupados. Deus, Ele está vendo tudo isso. Mas o Senhor vai quebrar a panela. Vai desfazer toda esta obra no meio da igreja, porque a obra de Deus é santa. A obra de Deus é santa. Deus nos chamou para a gente ser um empecilho. Deus nos chamou para ser uma pedra de tropeço. Deus te chamou para ser homens de Deus, para pregoar-vos a sua palavra, para falar da verdade. Te acorda antes que seja tarde. Deus pode te tirar e colocar outro no teu lugar. Porque com Deus não se brinca. O apóstolo São Paulo enfrentou isso. Veja no capítulo 4 de 1 Coríntios. Leia, medite. Observe a palavra de Deus. Somos despenseiros. Estão a serviço do Pai. Nós não estamos preocupados em brigar com o outro, humilhar o outro. Paulo falou isso no capítulo 6. Observe que Paulo disse quantas pessoas quer humilhar, porque muitas vezes as pessoas têm uma boa desenvoltura. Deus tem dado um talento, Deus tem dado algo especial em nossas vidas e queremos humilhar, queremos pisar, queremos fazer coisas para abater os nossos irmãos. Mas cuidado, Deus dá, mas Deus toma. Deus coloca, mas Deus tira. Nem todo tempo nós vamos ficar com uma pedra de tropeço. Deus tira, Deus dá tempo para se converter, para mudar a sua atitude, para mudar a minha atitude. Ou somos fiel a Deus, ou Deus nos arranca da terra. Deus quer usar como instrumento de salvação. Quantas pessoas aí no mundo, veja os cultos como são monótonos, são mecânicos, são emocionalistas, estão apenas usando o psicológico da pessoa, aproveitando a oportunidade que as pessoas estão mais frágeis, estão mais dependentes, estão em situações difíceis.
Mas Deus quer te revelar como instrumento na mão de Deus. Quando sejamos aproveitador para que a glória nos pertence, não. A glória, o louvor e a majestade é para Deus. Apenas a alegria, o momento que nós temos de estarmos na presença do Senhor. Veja que honra ser usado por Deus. Alertar-vos. Mas Deus vai dar a cada um segundo as nossas obras. Se pregamos para nós mesmos, Deus vai dar o louvor. Nós vamos receber. Ou já recebemos o louvor. Mas se você está pregando para a glória de Deus, aleluia. Oh, aleluia. Deus, aleluia, te dará grandes honras. Mas que possamos aprender como o apóstolo São Paulo. Importa que ele cresça, que ele seja glorificado, que ele seja exaltado, mas que eu venha diminuir. Porque o louvor, a honra pertence a Deus. Deus não dá sua glória a ninguém. Nós vemos Saul se achou que era o tampa. Nós vemos Nabucodonosor, se achou que era o tampa. Mas foi comer capim. Davi perdeu o seu reinado. Vamos sermos um despenseiro, fiéis à obra de Deus, obreiro da casa do Senhor. Sejamos despenseiros, fiéis, porque alguém precisa de uma palavra. Que sejamos exemplo dos fiéis, daqueles de Paulo, de Pedro e os demais irmãos que deram a sua vida por este evangelho, que passaram pelo momento da cruz, das perseguições, dos maltratos, das fome, da nudez. Vamos ser fiel a Deus. Vamos pedir a Deus para nos converter, tirar tudo que não agrada. Esse espírito mal de inveja, esse espírito mal de querer ver a derrota do nosso irmão. Vamos pedir a Deus para nos dar, aleluia, o espírito da unção da graça de Deus. Vamos pedir que o Espírito Santo habite dentro de nós. Não inveja da contenda do eu. Vamos pedir que o Espírito Santo habite em nós, que sejamos um despenseiro. Mas que Deus nos ajude. Que Deus tenha de misericórdia de cada um de nós. Que possamos aprender. Compartilhe esta palavra com divulgue. Alguém precisa escutar esta palavra para despertar antes que seja tarde demais. Deus tem nos usado para nos trazer uma palavra de advertimento, para nos diverter, para nos despertar. Nós somos despenseiros, nós não somos espírito de contenda, nós não somos, aleluia, pedra de tropeço da casa do Senhor, não. No próximo oportunidade estaremos lendo, começamos no capítulo 5. Vamos falarmos no capítulo 5 de 1 Coríntios. Estaremos dando impasse aos demais capítulos para estarmos ensinando, trazendo uma palavra de reflexão para as nossas vidas. Que os irmãos orem por nós. Que os irmãos nos ajudem neste momento que estamos vivenciando tempo difícil. Tempos que precisamos das misericórdias de Deus.
Precisamos da graça de Deus para suportar, para vencermos esta circunstância. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Continue orando por nós, em nome de Jesus.